Bom, gente, dando continuidade à finalização, a próxima etapa do que a gente vai fazer do nosso projetinho é justamente inserir o mobiliário, tá? A gente vai mostrar para vocês como a gente poderia estar inserindo pia, assim como a cuba, tá? E a parte de mobiliário fixo, né? Ou seja, as pias e as bacias e os chuveiros do nosso projeto, tá? Então, para a gente fazer esse procedimento, a gente utiliza a ferramenta de componente dentro da aba de construção, tá? Onde aqui dentro do Properties a gente vai ter um conjunto de famílias carregadas. Essas aqui são as famílias que eu já tinha carregado anteriormente, tá? O template de vocês eventualmente já pode ter um conjunto básico de famílias já prontas, tá? Caso as famílias elas não estejam carregadas, vocês podem carregar através do Load Family, onde dentro do navegador de projeto vocês devem localizar o arquivo, né, de vocês, o arquivo que vocês tiverem feito download, vocês vão mandar abrir. E aí essa família já vai estar carregada, tá? As famílias elas podem ser encontradas em sites especializados. A Autodesk tem o Autodesk Seek, tá? Em que o Autodesk Seek ele traz aí algumas famílias de objetos e de outros elementos construtivos também, tá? Vocês vão ver que eu já tinha carregado esse sofá GOTS, eu já baixei no meu computador e já tenho lá carregado no meu arquivo, no meu projeto. Vou baixar uma outra família, né, uma família de poltrona, tá? Nesse site aqui. Depois verifiquem com calma, né? O parametriccomponents.com. Tá? Então, vou clicar na imagem. Ele vem aqui, família do Autodesk Revit, nome do arquivo, mandar ele salvar. Vou salvar também essa outra família de sofá também. Após ter baixado a família de poltrona e sofá, eu vou clicar em abrir. Dependendo, se não tiver na mesma versão de trabalho que vocês estiverem trabalhando, ele vai fazer esse processo de atualização. E quando ele estiver pronto, né, dentro da abinha de locação de componente, né, lá nas propriedades, a gente vai ter, né, componente devidamente carregado. A gente clica uma vez. Eu posso usar os mesmos comandos de controle, né, a barra de espaço para alterar a posição do meu objeto, tá? Posso selecionar e através do Modify utilizar a ferramenta de rotacionar, tá? Então para posicionar de forma mais adequada o nosso objeto. Vou colocar agora o nosso sofá de 2 lugares. Agora eu vou carregar um outro sofá que eu já tinha aqui, aquilo que eu tinha falado para vocês. Esse eu peguei no Autodesk Seek. Vou usar o barra de espaço para acionar. Aqui. Eu não vou me ater muito nisso não, tá gente? Mas para que vocês entendam realmente o processo, tá? Vou só colocar aqui. No caso layout de colocar mais outra camisinha lá que a gente colocar outra que a gente
baixado, tá? O layout por hora vai ser esse. Em relação à parte mobiliária hidráulica, o procedimento é basicamente o mesmo. Tá? A gente vai dentro de arquitetura, construir componente. No meu caso aqui, no meu arquivo, eu já tenho aí as famílias já carregadas, né, da Deca, né? Eu tenho coluna de lavatório, tenho caixa acoplada, então tem um assento, tá, até aqui. Então, simples. Isso aqui são informações relativas à especificação, né, da bacia que você está escolhendo. Vou posicionar ela um pouco fora do lugar e aí depois eu vou usar a ferramenta de alinhamento para posicionar a minha bacia no lugar correto. Tá? Posso arrastar, usar a minha régua para saber quanto que ela está da parede. Ela está um bom tamanho, uma boa dimensão. Agora eu vou inserir a minha pia. Bem branca. Eu falei, não estou fazendo essas locações sem uma preocupação estética. Tá? Para mim é mais interessante realmente vocês compreendam o processo. Tá? Então, que evidentemente vocês poderiam fazer configurar esse banheiro de forma muito mais interessante. Tá? E aí a gente vai agora fazer a nossa pia. A pia, você pode criar uma família específica de pias, tá? Paramétrica, onde você poderia estar definindo, por exemplo, a largura e o comprimento da pia. Eu gosto de usar um procedimento mais simples, que é criar pia com o comando piso, tá? Onde eu vou lá, piso arquitetônico, onde eu tenho aqui já uma família de bancada de granito, tá? Onde eu vou usar o mesmo procedimento que a gente utilizaria caso a gente estivesse fazendo o piso, tá? Eu faço um retângulo, é evidente que ele ficou com as medidas um pouco aleatórias, mas a gente faz esse ajuste, tá? 67, a gente vai colocar aí 70. Em relação à altura, né, aqui eu vou definir a minha altura em relação ao nível térreo. Tá? Então, a altura de bancada de pia é mais ou menos 90 centímetros. Tá? Então, uma altura boa. Vou mandar em encerrar. E aí a gente já tem aí a nossa pia. Tá? Volto novamente um componente. Aqui tem uma coisa que eu mostro para vocês. Aqui em Search eu posso digitar, né? Por exemplo, se eu tiver várias famílias, eu posso digitar para poder localizar a minha família que eu quero trabalhar. Né? Então, vou lá, Binox. Vou posicionar ela aqui um pouco só para, momentaneamente, só para saber se ela está na altura correta. Vou mandar ele olhar para cima, vou mandar ele no corte, tá na altura certinha. Aqui. Eu vou posicionar a minha pia a 2,5 cm em relação à parede. Eu poderia fazer até um pouco mais para não ficar muito apertado, então dá 5 centímetros. E aqui, olha só, vejam só, aqui a gente tem duas coisas. Se a gente for no corte, opa,
direito, mas o problema de visualização vai dar no térreo. Mas, por exemplo, se a gente perceber aqui, a nossa pia, na realidade, ela está dentro da nossa bancada. Se eu selecionar a nossa pia e aqui no visualização, a gente tem o Selection Box. Tá? Então, faz o que? Isola aquele elemento que você tiver selecionado e cria essa caixinha ao redor dele. Esse comando ele só existe a partir da versão 2015, se eu não estiver enganado. Então, quem estiver trabalhando com a versão 2013, com certeza não vai ter essa ferramenta, embora a gente tenha aí outras formas de criar essa caixinha ao redor dos objetos. Então, eventualmente, principalmente quando você trabalha com modelagem tridimensional, é importante que você tenha a possibilidade de isolar aquilo que você está com o que você está trabalhando, né, para que você possa fazer algumas conferências. Se eu não quiser mais essa caixa, posso vir aqui dentro de Extents, lá em propriedades, né, da minha vista 3D e desabilito. Né? Quando ele aplicar, ele volta de novo para a nossa visualização completa. Tá? Então, o que eu queria que vocês percebessem aqui, basicamente, é o seguinte. Vejam que a nossa pia está transpassando a bancada. A gente poderia resolver isso através da família, poderia abrir a família da pia e criar uma região de abertura nela para que ela, no momento que eu inserisse essa pia, ela já me desse a abertura. Tem um jeito que é um pouco mais rápido, porém ele seria necessário que a gente fizesse isso constantemente. Tá? Não constantemente, mas sempre que a gente fizesse a desenhação bancada, precisaria fazer isso. Que é justamente a gente abrir um buraco dentro dessa bancada. Acho que nas aulas anteriores sobre piso, acho que a gente não chegou a falar isso, mas com determinado tipo de piso pronto, eu posso, através da edição de boundary, ou do edit boundary, eu posso inserir, né, aberturas dentro de um objeto existente, simplesmente através da inserção, né, de figuras fechadas dentro do meu objeto. Né? Então, por exemplo, eu vou, para vocês entenderem o que a gente está falando, eu estou criando aqui umas formas, tá? Percebam principalmente que eu criei um retângulo ao redor da minha bancada, tá? Criei aí um outro retângulo solto e uma circunferência. Então vou mandar encerrar. Quando eu encerro, vejam o que acontece. Aquelas figuras, elas vão criar uma abertura, né? O Revit vai entender que essa figura interna, né, dentro do limite inicial que a gente tinha, corresponde a uma abertura. Né? Então, isso é uma forma de a gente criar vãos e aberturas dentro do Revit. Isso funciona, por exemplo, na edição de perfil de parede. Tá? Então, quando vocês tiverem, às vezes, você vai criar, não necessariamente uma esquadria, mas você vai criar uma pequena abertura de ventilação que seja, ao invés de você criar utilizando um esquadrio, você pode editar o perfil daquela parede para criar aquele elemento vazado que você tem. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser remover esses buracos, eu vou lá novamente no Edit Boundary e aí eu deleto. É aquela velha máxima, né, que se a gente tentar encerrar com um objeto aberto ou solto, o Revit não vai permitir, não vai reclamar com a gente. Né? Então, eu vou lá, deleto, seleciono a circunferência também que eu não necessito, deleto também, e aí eu mando ele encerrar. Tá? Aqui quando a gente clica, a gente não está na altura correta. Eu vou voltar lá no meu térreo. Então vejam que agora a gente tem aí está totalmente mobiliado, está parcialmente mobiliado, tá? Mas assim, eu acredito que o procedimento vocês tenham conseguido
captar o processo. Tá? Poderia, por exemplo, já que eu não tenho uma família específica de mesa com cadeirinha, eu poderia criar também uma bancada para a gente ter uma mesa, tá? Mesma altura, encerrar. Tá no Edit Boundary só para verificar a questão das dimensões. Deixar em 90. Chamado de encerrar. Vou mais uma vez em selecionar componente. Vou usar essa cadeira aqui. Com as duas cadeiras inseridas, eu vou usar o comando espelhar. Tá? Seleciono as duas cadeiras, vou dar um Enter. Desenho um eixo de espelhamento. E aí a gente tem a nossa bancada que está em balanço, tá? Mas enfim, feito de planta baixa, né? A gente ela tá ok, tá? Então, gente, esse seria o procedimento, né, para inserção de componente e para a criação da pia, né?